Sou a acadêmica Rafaela Oliveira Matos. Este é um trabalho de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação, intitulado Investigação dos lipoperóxidos circulantes como biomarcador de resposta ao tratamento em pacientes com câncer de mama, orientado pela professora doutora Carolina Panes e financiado pela UniOeste. Então, como se sabe, o câncer de mama é a neoplasia mais comum entre as mulheres, apresentando uma alta taxa de mortalidade e uma alta taxa de heterogeneidade, relacionada então com vários fatores que podem possibilitar e favorecer o desenvolvimento dessa proliferação tumoral nessas mulheres. E um desses fatores que podem estar relacionados com essa proliferação tumoral seria o estresse oxidativo, que seria então um desbalance que ocorre no nosso corpo entre as espécies oxidantes e antioxidantes que são naturalmente produzidos em nosso corpo. Então, esse ambiente que está com estresse oxidativo, ele favorece o desenvolvimento da proliferação tumoral por conta da possibilidade maior de desenvolvimento de alterações genéticas em nossas células. E com isso, a variação dos níveis de lipoperóxidos, que seriam então essas espécies oxidantes que estão em desbalanço no nosso corpo, eles poderiam ser dosados como um possível biomarcador, tanto do prognóstico como de um marcador preditivo no tratamento dessas pacientes com câncer de mama. Então, o objetivo desse estudo seria exatamente investigar se tem uma possibilidade da correlação entre os lipoperóxidos e o desenrolar do tratamento nessas pacientes com câncer de mama. Então, os objetivos desse estudo são mensurar os níveis dos lipoperóxidos nas amostras do plasma dessas pacientes com câncer de mama, mapear a correlação do nível do lipoperóxido com o curso clínico patológico da doença e verificar o perfil do lipoperóxido ao diagnóstico e sua correlação com o perfil de resposta ao tratamento. E, com base nos resultados encontrados, a possibilidade de desenvolvimento de um kit para análise do plasma humano ao final do estudo, dependendo dos resultados, para conseguir ver se há algum tipo de correlação dos lipoperóxidos com o curso do tratamento dessas pacientes com câncer de mama. Então, em relação aos materiais e métodos, a gente partiu de um N amostral de 847 pacientes que estavam em investigação para o câncer de mama no Hospital do Câncer de Francisco Beltrão, no período de abril de 2015 a agosto de 2024. Então, dessas pacientes foi coletada uma amostra do sangue periférico, o qual foi centrifugado para a separação de células sanguíneas do plasma, e esse plasma foi armazenado congelado. E, além disso, os dados médicos foram obtidos por meio do prontuário dessas pacientes, dados como confirmação da malignidade da amostra, invasão linfonodal, quimiorresistência, recorrência e óbito. Para a determinação do nível de lipoperóxido desse plasma dessas pacientes, então, a gente fez uma preparação de uma alíquota do plasma com uma solução tampão e adicionado o TERC-butil para iniciação da reação. E essa reação, então, foi determinada por meio da leitura do luminômetro Glomex, que foi analisado em relação ao nível de emissão de fótons dessas amostras preparadas. E os dados obtidos foram, então, interpretados por meio da análise no GraphPad Prism e interpretados os dados de cada paciente. Em relação, então, aos resultados encontrados em nossa pesquisa, conforme o resultado da biópsia, foi detectado que 330 pacientes apresentavam, então, a neoplasia de mama, enquanto 489 eram amostras benignas. E, além disso, foi detectado um aumento da quantidade de lipoperóxidos nas pacientes com neoplasia, justamente por conta do aumento dos níveis de emissão de espécies relativas de luz nessas amostras. Quanto ao status metastático, 97 das pacientes apresentavam metástase linfonodal positiva ao diagnóstico, enquanto 212 não apresentavam metástase linfonodal. E, além disso, foi detectado uma redução da quantidade de lipoperóxidos nessas pacientes com metástase linfonodal positiva. Como já se sabe em relação à literatura atual, a presença de espécies reativas de oxigênio em excesso ou em redução, ou seja, o desbalanço dessa quantidade de espécies reativas, elas podem interferir nas vias de transdução de sinais,
afetando então a angiogênese, a invasão linfonodal e a metástase, o que poderia explicar essa quantidade de variação que ocorreu nessas pacientes na nossa pesquisa. Contudo, os nossos valores não detectaram um p-valor significativo estatisticamente falando, o que dificulta a utilização dos lipoperóxidos como possível biomarcador neste critério. Quanto à quimiorresistência, que é um dos principais tópicos relacionados à falha terapêutica no tratamento de câncer, já que ele está associado com maior risco de desenvolvimento de metástase local, metástase à distância e recorrência da doença, já que o microambiente tumoral ele vai apresentar uma maior quantidade de células com sensibilidade reduzida aos agentes terapêuticos existentes. Então, os nossos resultados encontraram que 66 pacientes apresentavam quimiorresistência, além de também terem uma maior quantidade de níveis de lipoperóxidos. Somado a isso, esse foi o único critério que a gente conseguiu detectar um p-valor significativo estatisticamente falando. E além disso, também detectamos que apresentavam uma maior sensibilidade e especificidade. E isso é um ponto positivo para a utilização dos lipoperóxidos como possível biomarcador do prognóstico dessas pacientes em relação ao cenário de quimiorresistência ao longo do tratamento do câncer de mama. Em relação à recorrência da doença, 37 pacientes apresentaram recorrência do câncer de mama, enquanto 616 não apresentaram recorrência, e além disso, as amostras com recorrência demonstraram uma redução da emissão dos níveis de lipoperóxidos. O microambiente tumoral ele é afetado pela quimioterapia, e isso é uma via de promoção do fenótipo que tende a resistir. Ou seja, isso explica o fato de que a quimioterapia, mesmo visando somente as células cancerosas, elas não reduzem a chance de recorrência da doença, porque pode ocorrer a seleção dessas células mais resistentes ao longo do tratamento. E essa recorrência aumentada, ela também está relacionada com um maior risco de óbito nessas pacientes, que foi detectado então que 25 das pacientes que estavam em tratamento, elas acabaram evoluindo para o óbito e apresentando também uma maior quantidade da emissão dos níveis de lipoperóxidos. As conclusões que chegamos então com as nossas pesquisas foram que os níveis de lipoperóxidos variavam sim conforme os critérios clínico-patológicos dessas pacientes com câncer de mama, assim como já é discutido na literatura atual, apresentando nos nossos cenários uma redução desses níveis de lipoperóxidos nas pacientes com a presença de metástase linfonodal e recorrência da doença, enquanto ocorreu um aumento desse critério nas pacientes com diagnósticos de câncer de mama, quimiorresistência e que acabaram evoluindo ao óbito. Além disso, os níveis de lipoperóxidos no critério de quimiorresistência, ele apresentou uma análise estatística significativa, com uma possível utilização desse critério como biomarcador da resposta ao tratamento no câncer de mama. Por fim, um agradecimento à UniOeste pelo fomento à Bolsa de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação e aos integrantes do Laboratório de Biologia de Tumores, LBT, pelo auxílio na coleta dos dados desta pesquisa.